Das profundezas clamo a Ti, Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, no Salmo 130, aqui o salmista ele faz uma queixa a Deus em meio da sua aflição. Só que é diferente dos outros, porque ele não pede aqui para que Deus derrote os inimigos dele, ele não pede para que ele venha vencer os seus inimigos, mas a queixa que ele faz é um pedido de perdão pelos seus próprios pecados. E isso é maravilhoso, porque é diferente. Porque muitas vezes, quando clamamos a Deus, é pedindo para Deus nos livrar dos nossos inimigos, nos livrar das nossas dificuldades, aflições, mas o salmista aqui não. Em meio às profundezas, como ele fala, das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ele estava nas profundezas. Ele estava afogado no oceano de aflições, de tribulações. A vida dele estava difícil. Só que ao invés dele pedir para que Deus venha destruir todos os seus inimigos, tudo aquilo que está tirando a paz dele, ele pede perdão pelos pecados. Acompanhe comigo o Salmo 130. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Esse versículo 3, irmãos, o salmista nos mostra que não há ninguém bom na terra. Não há ninguém que faça o bem, como a palavra de Deus mesmo diz. Porque se Deus observar iniquidades, se Deus olhar para nós, para as nossas iniquidades, quem subsistirá? Quem escapará do juízo de Deus? Quem escapará da condenação de Deus? Ninguém. Porque todos somos pecadores. Todos somos falhos. Nascemos pecadores, inimigos de Deus. Por isso que o salmista fala aqui no versículo 3, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ninguém. E isso já quebra o orgulho de muitos, que acham que são bons. E quando acontece algo ruim com ele fala, por que, meu Deus, está acontecendo isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal para ninguém. Mas não existe pessoas boas, espiritualmente falando. Pessoas que, por si própria, agrade a Deus. Não existe. É por isso que ele fala, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? E ele continua no versículo 4, olha que maravilha. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. O perdão, irmãos, está em Deus. Todos nós merecíamos o inferno, merecíamos ser condenados. Só que Deus, Ele nos perdoa. Deus, Ele não olha para a gente, para as nossas iniquidades. Ele olha para Cristo Jesus. Deus nos perdoa em Cristo Jesus. E o salmista sabia muito bem disso. Ele estava afogado em meio às aflições, em meio aos inimigos. Só que ao invés dele pedir para Deus eliminar os seus inimigos, ao invés dele pedir para que Deus o livre das aflições, ele faz uma queixa contra si próprio. Ele confessa a Deus que ele é falho, que ele é pecador. E que se não fosse a misericórdia de Deus na vida dele, ele já tinha sido destruído há muito tempo. E olha o que diz, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele que redime a Israel de todas as suas iniquidades. Olha que maravilha, irmãos. Ele confia, ele espera na palavra de Deus. Ele confia que os seus pecados seriam perdoados. Porque a sua confissão foi sincera. Ele estava sendo sincero ao confessar a Deus que ele era pecador. E talvez ele estava até reconhecendo aqui o fato de que as profundezas, os problemas que ele estava se encontrando, é por causa disso. É por causa dele mesmo, dos pecados dele.
Se você for olhar para Davi, Davi como rei não teve paz. A sua vida inteira foi perseguições, batalhas, lutas. Seu filho se levantou contra ele. Muitos o traíram. E Davi também tinha essa humildade de confessar a Deus os seus pecados. De falar para Deus que ele era pecador, falho. E se não fosse Deus, a promessa de Deus na vida dele, ele já teria perecido. Só que na palavra de Deus, naquilo que Deus prometeu, ele esperava. Olha só, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Irmãos, nós que somos cristãos, aguardamos no Senhor. Cremos nele. Nós confiamos nele. Aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que em Cristo Jesus estamos perdoados. Se de fato cremos em Jesus, temos o perdão dos nossos pecados. Sabemos que não éramos bons, não somos bons, mas Cristo Jesus é. E que Deus não olha para nós, para as nossas iniquidades. Ele olha para Cristo Jesus, é por isso que temos o perdão. Se Deus olhasse para o meu pecado, para o seu pecado, irmão, Ele nos condenaria. Ele nos lançaria agora mesmo no inferno. Mas Ele olha para Cristo Jesus. Jesus pagou o preço. E temos tudo aqui, registrado. A promessa que foi feita para os antigos, em Jesus foi cumprida. Em Jesus temos perdão, misericórdia. Em Jesus Cristo, irmãos, temos paz com Deus. A promessa foi cumprida. E Jesus nos fez outra promessa, que Ele voltaria. E essa promessa vai se cumprir. Com toda certeza vai se cumprir. Jesus vai voltar. Por isso que nós temos que falar igual o salmista. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra, esperamos na promessa de Jesus Cristo, que Ele prometeu que voltaria, como está escrito. Ele vai vir. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais dos que os guardas pelo romper do amanhã. Irmãos, é isso que devemos esperar. É isso que devemos ansiar. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai vir. É em Cristo Jesus que Deus redime todos os povos de suas iniquidades. Todo aquele que crer no Senhor Jesus é redimido. Deus o perdoa. Então, que a nossa principal queixa a Deus não é para que Deus nos livre dos nossos inimigos, dos nossos problemas, das nossas aflições. A nossa principal queixa a Deus tem que ser contra nós mesmos. Senhor, eu sou tão falho, eu sou tão pecador. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Não olha para as minhas iniquidades, não olha, porque eu vou perecer. Se o Senhor olhar para as minhas iniquidades, eu vou ser destruído. Porque é isso que eu mereço, ser destruído, lançado no fogo do inferno, no lago de fogo. Não olha para isso, Senhor. Olha para Cristo Jesus, aquele que o Senhor nos deu para nos salvar. Temos que ser sinceros, irmãos, com Deus. Não adianta querer se fazer de bonzinho. Ah, Senhor, eu sou tão bom. Por que acontece isso comigo? Não é. Por isso que devemos ser sinceros, como Davi foi quando errou. Como o salmista aqui está sendo. Ele se encontrava em meio das profundezas do desespero. Mas ao invés de clamar a Deus para que Deus o livrasse, o clamor dele foi contra o seu próprio pecado, contra as suas próprias iniquidades. É isso que devemos fazer. Devemos dobrar os nossos joelhos, irmãos, e pedir perdão para Deus. Ah, mas em Cristo eu sou perdoado, sim. Todos os pecados em Cristo Jesus foram perdoados. Quando nós cristãos erramos, é por isso que vamos lá diante de Deus e pedimos perdão novamente. E quando pedimos perdão, de certa forma é uma maneira de mostrar que somos gratos a Jesus pelo que Ele fez por nós.
pelo perdão que Ele nos deu. É por isso que pedimos perdão, porque sabemos que em Jesus Cristo fomos perdoados. E quando erramos, irmãos, a gente sente, a gente sabe que o preço que foi pago pelos nossos pecados foi imensurável. Não tem como a gente retribuir, não tem como a gente pagar de volta o que Jesus fez, não tem. E como forma de gratidão, quando erramos, temos que ir humildemente a Jesus e falar: Senhor, me perdoa, eu errei. Eu sei o preço que o Senhor pagou, que foi a sua vida. O Senhor derramou a sua vida, meu Pai, para pagar o preço que a justiça de Deus requeria. E hoje eu errei, hoje eu pequei. E eu estou aqui, Senhor, arrependido, pedindo perdão a Ti. Me ajuda, Pai. Peça isso para Ele, me ajuda, Senhor. Me torne mais a imagem e semelhança do Senhor Jesus, para que eu não venha errar, para que eu não venha cair nesse mesmo erro e fazer do sangue de Jesus algo em vão, não. Eu quero ser como o Senhor Jesus Cristo. Eu quero viver para Ele. Eu quero viver, meu Pai, em santidade, agradando a Ti. É isso que devemos fazer. Quando os problemas vierem na nossa vida, olhe primeiro para dentro de si e não para os problemas, para ver como que anda a sua vida com Deus. Clame a Deus para que Ele perdoe os teus erros, os teus pecados, para que Ele te ensine, te mostre como viver da forma santa e que agrade a Ele. Clame a Ele a isso, antes de pedir que Ele te livre de problemas, dos inimigos, das aflições, das doenças. Peça para que Deus tire de você aquilo que não o agrada e que te faça mais parecido com o Senhor Jesus. Irmãos, somos tão falhos, temos tanto que aprender. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque no Senhor Jesus, como está escrito aqui, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. No Senhor Jesus somos redimidos de todas as nossas iniquidades. Olha que maravilha. Que Deus abençoe a sua vida. Pense nisso, reflita. O mais importante é a nossa vida com Deus, é andarmos da maneira que agrade a Deus. Por isso que pedimos em oração todos os dias: Senhor, nos faça a imagem e semelhança de Jesus, nos perdoa pelos nossos pecados. Queremos ser como o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.